Vera, uma outra controvérsia foi uma consulta pública aberta pelo Banco Central para mudar a resolução sobre como os bancos devem reportar movimentações financeiras atípicas ao COAF. O que isso significa? Qual que é a confusão disso, Vera? É uma confusão grande, Thiago. Primeiro porque a minuta que o Banco Central colocou para consulta pública é muito confusa e ela abre margem a várias interpretações. É uma consulta, como você disse, que se encerra em 18 de março para que seja mudada até junho a norma que obriga os bancos a reportarem movimentações financeiras atípicas ao COAF e a outros órgãos de controle. O que o Banco Central diz? Eu conversei com um alto funcionário do Banco Central ontem a esse respeito. Diz que a necessidade de mudar a norma é para adequar o Brasil ao que prevê um acordo internacional a esse respeito, chamado GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e Terrorismo. Ele diz o seguinte, que o GAFI não classifica como pessoas politicamente expostas os parentes de político, que foram os retirados nessa minuta aí de consulta pública feita pelo Banco Central. Hoje em dia, desde 2009, existe uma norma do próprio BC de que as instituições financeiras têm de monitorar mais de perto, com mais acuidade, os parentes de pessoas politicamente expostas. Quem são as pessoas politicamente expostas para o nosso ouvinte, nosso internauta entender? São os políticos, são os juízes, são todos aqueles que ocupam cargos públicos. Então, os parentes de pessoas politicamente expostas estão num nível maior de monitoramento pelos bancos. Isso significa quebra de sigilo? Não, não significa. Significa que esses bancos apenas vão reportar ao COAF aquilo que for considerado atípico, tanto em relação à renda que essas pessoas têm, quanto à sua movimentação tradicional, quanto a recebimentos extraordinários de recursos. Então, isso foi retirado bem no momento em que o COAF ganha relevo aí pela sua atuação, nesse caso da Assembleia Legislativa do Rio, por exemplo. Causou muita controvérsia. Esse alto funcionário do Banco Central me disse que, diante da polêmica, o Banco Central aceita reintroduzir os parentes na norma, para que os parentes continuem tendo um monitoramento mais cuidadoso por parte dos bancos. Ele também deixou a critério dos bancos definir os valores que devem ser monitorados. Cada banco, inclusive, pode ter uma norma diferente do outro. Isso tem aí um prato cheio para confusão, para discricionariedade, para subjetividade, Thiago. Eu acho que, diante da repercussão e da reação, por exemplo, do próprio COAF, o juiz Sérgio Moro se mostrou surpreso com a possibilidade dessa mudança, o Ministério Público se mostrou surpreso. Eu acho que, diante da reação dos órgãos de controle, graças à imprensa que tornou pública a tal consulta pública, que ninguém talvez nem tomasse conhecimento, por ser algo muito técnico, o Banco Central já admite rever essa questão dos parentes, Thiago.